E a pistola na cintura. De fuzil na mão e a pistola na cintura. Se subo favela, é pra ganhar. Se subo favela, é pra ganhar. De crava na cara pro bicho gerar. De crava na cara pro bicho gelar. Olha de psico, ladrão logo treme. Olha de psico, ladrão logo treme. Que desce os alunos pra lidar. Bem-vindo de volta, meus queridos alunos, meus queridos amigos. Estamos aqui para finalizar, né, o nosso estudo sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH 3, ok? Aqui vamos falar agora do eixo 4, 5 e 6, para a gente passar o rodo, passar a régua, né? Como dizem por aí, no nosso estudo desse PNDH 3, ok? Eu não falei no primeiro bloco, mas falo aqui, né, gente? Se você gostou do conteúdo, segue aí, né? Como é que é? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou estar sempre colocando aqui, subindo para vocês vídeos que falem sobre direitos humanos, sobre direito constitucional, para ajudar vocês na sua aprovação, ok? Então, comigo, bora aqui, né, gente? Segue lá também no Instagram, carolacerda.prof, né? Para dar aquela força para sua professora que está aí ralando para te ajudar a ser aprovado no seu concurso público dos sonhos, para te ajudar a ser policial aí dentro das carreiras policiais, ok? Sem mais delongas, eixo 4, esse é o eixo que a gente vai acabar dando uma ênfase maiorzinha, né? A gente vai acabar demandando um tempo maior, porque é o eixo que, de fato, eu preciso que você recorde muito claramente, eu preciso que você tenha aí na sua cabeça, na sua mente, quando da sua prova de concurso público, tá ok? O eixo 4, ele vai falar sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Nem coloquei para vocês aqui, né, palavra-chave. Por quê? Porque a gente vai estudar todos os itens um por um e você deve aí realmente se lembrar dele, tá? Mas a palavra-chave é acesso à segurança pública, acesso à justiça, combate à violência, tá bom? O próprio nome do eixo deixa muito claro para a gente quais são as palavras-chave sobre o que ele quer dizer, tá bom? Então, as ferramentas orientadoras é o maior eixo, né? É o maior eixo aí do PNDH 3, são G, né? Quantas são, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ferramentas orientadoras aí que o PNDH 3 traz para a gente, e nós vamos falar de uma por uma para poder entender bem, tá bom? Ferramenta orientadora A, né? Primeira ferramenta orientadora, democratização e modernização do sistema de segurança pública. SP aqui pra gente, segurança pública. Democratização e modernização do sistema de segurança pública. Quando a gente fala em democratização, a gente fala em participação popular, né? Participação popular no sistema de segurança pública, modernização do sistema de segurança pública. Vou vir aqui pro fundinho do quadro para a gente poder escrever algumas coisas, para a gente poder dar alguns exemplos, para que você de fato entenda, né? Aí sobre do que se trata esse eixo. Caiu meu apagador. Esse eixo que fala sobre segurança pública e essa ferramenta orientadora aí, que é a democratização e modernização do sistema de segurança pública. Eu vou dar um exemplo só, tá? Que vai caracterizar para você tanto democratização quanto modernização do sistema de segurança pública. Eu vou dar um exemplo aqui do estado de Goiás, tá? Que é justamente o RAI. Aqui em Goiás, gente, antes mesmo do surgimento, né, da sanção e da escritura da lei do SUSP, que traz aí a necessidade da integração entre o sistema de segurança, aqui em Goiás já existia o RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado. Qual que é a função do RAI? A função do RAI é democratizar o acesso ao sistema de segurança pública e modernizar o sistema de segurança pública. Por quê? Porque o RAI é o Registro de Atendimento Integrado. Então, ele vai integrar os atendimentos de todas as forças de segurança pública. Né? Antigamente, falando aqui em modernização primeiro, né? Antigamente você sofria um acidente que tinha vítima, você se lesionava, né? Nesse acidente, você tinha que acionar quem? Bombeiro para socorrer, polícia militar para vir fazer a localização, certo? Cada um saía com um registro de BO.
um boletim de ocorrência separado, né? Se fosse na rodovia, ainda tinha aí a Polícia Rodoviária Militar, né? Beleza, Polícia Rodoviária Estadual. Beleza. Aí, quando você se recuperava, que você precisava, por exemplo, da entrada num DPVAT, você tinha que ir lá no departamento da Polícia Militar de Trânsito, pegar o boletim de ocorrência deles. Aí você tinha que ir lá no registro, né, dos bombeiros militares, pegar a ocorrência dele. Aí você tinha que levar tudo isso lá para a Polícia Civil, para registrar uma terceira ocorrência, que é da Polícia Civil, para poder, juntamente com seus protocolos médicos, levar para o DPVAT. Se por acaso, em algum momento, por algum problema de sistema, alguma questão, um desses perdesse, você estava no sal. Você, cidadão, estava no sal, né? Agora não. O que é o RAI? Registro de Atendimento Integrado. Tem um acidente de trânsito com vítima. O bombeiro vai lá, ele registra um RAI. Número X, né? A PM vai lá para verificar o local, ele vai lá e faz um adendo, né? Ele escreve, ele fala lá a versão dele no RAI número X. Você pega esse número de RAI e leva lá na PC, para que ele também escreva a versão dele e, no final das contas, todos registraram no mesmo RAI número X sobre esse acidente de trânsito. Então, modernizou de forma absurda os registros dos atendimentos de segurança pública aqui em Goiás. Isso já tem uma pá de anos, tá, gente? Tem uma pá de anos que eu mexo com RAI, né? E aí, o mesmo RAI, ele traz uma democratização desse sistema de segurança pública. Por quê? Porque Goiás estabeleceu, na época, o RAI virtual. Eu trabalho atualmente na supervisão de segurança da Polícia Civil, né? Supervisão da Polícia Civil do Estado de Goiás. E a gente trata também aí dos RAIs virtuais. O que é um RAI virtual? Eu, cidadão, tenho aí, né, sou vítima de alguns crimes específicos, ou algumas questões que são extrapoliciais, como é o caso da perda de documento, como é o caso do acidente de trânsito sem vítima, né, extrapoliciais. Eu vou no meu computador, coloco RAI virtual Polícia Civil Goiás e eu mesmo registro a minha ocorrência. Sem ter que ficar perdendo muito tempo na delegacia de polícia, sem ter que ficar esperando os demais atendimentos na delegacia de polícia, né? Dentro de uma pandemia, você não ter que se deslocar e não ter que ficar em um local com aglomeração de pessoas, né? Você vai lá e registra ali dentro do seu sistema, no sistema dentro da sua própria casa, que vem para mim. Eu vou analisar, porque não é qualquer coisa que passa, né? Eu vou analisar. Se tiver tudo certinho, a pessoa recebe lá no seu computador, no seu celular, a sua ocorrência pronta, basta imprimir. E isso trouxe uma democratização muito grande. Isso começou a ser pensado de forma prática, de forma plausível, de forma palpável, com o eixo 4 do PNDH3. Certo? Segunda ferramenta orientadora, transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Transparência e participação popular. O que é isso, gente? Olha, quando a gente quer inserir direitos humanos em políticas públicas de segurança pública, a gente tem que resgatar uma questão onde o ser humano ele não sente medo do policial. Ele vê o policial, ele vê o agente de segurança pública como sendo um aliado. O agente de segurança pública é aliado desse indivíduo, né, que é o ser humano, de qualquer pessoa da sociedade em geral. Certo? Por quê? Participação popular no sistema de segurança pública, na justiça criminal, a transparência, mostrar de fato, né, o que está sendo feito, mostrar resultados, trazer a população para perto da polícia como um todo. E aí eu lembro sempre para os meus alunos, né, para vocês, da polícia comunitária, né, que é uma proximidade da polícia militar com a sociedade em geral, dos programas, né, Escola Sem Drogas, que é da Polícia Civil, o ProERD, que é da Polícia Militar, que também se aproxima a polícia das crianças, dos adolescentes, mas também, recentemente, tem tido uma onda, né, mais antes da pandemia, enfim, mas está retornando, uma onda de várias corridas
corridas, né? Onde a população participa dessa corrida e, junto com isso, consegue conhecer um batalhão de especializada, consegue conhecer ali o trabalho realizado pelas polícias, né? O que aproxima, de fato, a comunidade, a coletividade dos entes de segurança pública, né? Então, a gente acaba trazendo a população para mais próximo da segurança pública, o que gera sensação de segurança, mas, para além de sensação de segurança, gera confiabilidade, né, do sistema de segurança pública para com a população. Eixo, ferramenta orientadora, letra C, número C, né, gente? A professora está ficando doidinha já. Letra C, prevenção da criminalidade, profissionalização da investigações de atos criminosos. Essa questão da prevenção da criminalidade é justamente a ostensividade, né? A manutenção da polícia na rua, a manutenção da verificação da estadia, de a população enxergar segurança, né? Enxergar polícia, enxergar, sentir seguro. A gente costuma dizer, dentro da segurança pública, e é a maior realidade que existe, que a sensação de segurança ela é muito mais importante do que a segurança em si. Por quê? A partir do momento que você enxerga aqui, você confia. E se você confia, acaba acontecendo, sabe? Então, a sensação de segurança ela é muito importante. Por isso mesmo, a prevenção da criminalidade, né? Com relação à informação da população, à ostensividade policial, né? E a profissionalização da investigação de atos criminosos. Por quê? Antigamente, gente, a gente vê muito isso em filme, mas é a maior realidade que existe. Antigamente, sem a profissionalização desses atos criminosos, da investigação, né, dos atos, o que acontecia? Qualquer pessoa entrava ali em uma cena de crime, né, sem qualquer tipo de cuidado. E isso acabava por atrapalhar o trabalho da perícia. Né? A perícia chegava, tinha ali uma contaminação de cena de crime, uma movimentação de corpo, né? Pegadas. Então, assim, contaminava muito a cena do crime e isso atrapalhava na investigação criminal. Então, por isso, da necessidade de profissionalizar. E a partir daqui, gente, nessa parte aqui da prevenção da criminalidade e profissionalização da investigação criminal, eu preciso lembrar vocês e até informá-los, né? Já que vocês entrarão aí para os sistemas de segurança pública, vocês serão, né? São futuros policiais, qualquer que seja a força policial que você vai entrar, que a partir daqui o Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, ela disponibilizou cursos EAD gratuitos para profissionais de segurança pública. Então, ali tem um rol gigantesco de cursos profissionalizantes gratuitos, EAD, fornecidos pelo Senasp, né? E aí, assim, policiais militares podem usar isso, inclusive, para banco de horas para uma promoção, tá? Ó o bizu. Mas, muito além disso, tem um monte de casos, de cursos, como profissionalização da investigação, como questões dos direitos humanos, como tratamento da diversidade, né? Licitação, inglês, português, espanhol, é uma gama gigantesca de cursos que são oferecidos de forma gratuita pelo Senasp aos servidores de segurança pública. Então, acaba profissionalizando de forma muito mais democrática, né? Ensinando, instruindo de forma muito mais democrática a partir do PNDH3. Beleza? Item D. Combate à violência institucional. Combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Bora lá, né? Combate à violência institucional, gente. Violência praticada pelas instituições de segurança pública. Então, aqui, nesse item, o que ele pede? Olha, a gente tem que dar um jeito de combater, né? De ir contra a violência institucional. A violência praticada pelas instituições de segurança pública e de justiça. Com ênfase, né? Principalmente no quê? Na erradicação. O que é erradicar, gente? O que é erradicar? Fala comigo, bora. Acabar, por fim, né? Erradicar 100% a tortura,
e reduzir é diminuir, né? Reduzir a letalidade. O que é letalidade? Mortalidade, né? Mortalidade policial e carcerária. Policial praticada por policiais e carcerária dos encarcerados, ok? Então, assim, à primeira vista, se a gente ler esse item do combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e redução da letalidade policial, a gente fala assim, cara, eles lembraram da gente, né? Lembraram da gente de segurança pública e está pensando aí na nossa segurança, que a gente tem que reduzir a letalidade do policial. Negativo, tá? Negativo. Ninguém lembrou do você não, meu filho. Infelizmente, não, até aqui, por enquanto, não, tá? Não. É só para erradicar a tortura praticada pelo agente de segurança pública, praticada pelas instituições, né? Redução da letalidade praticada por policiais, da morte praticadas por policiais e letalidade, né? Morte de pessoas encarceradas, de presos. Ok? Próximo, garantia dos direitos das vítimas e de proteção das pessoas ameaçadas. Isso aqui é a proteção a testemunhas, né? Todos os estados hoje têm uma seção que é de proteção a vítimas e testemunhas de crimes. Tem uma questão, um programa nacional e tem uns programas estaduais, cada estado cuida do seu. E quando essa vítima ou testemunha, ela entra aí no programa de fato, ela é encaminhada para o programa federal para que possa ser destinada. É igual a gente vê em filme também, tá? A pessoa tem que abrir mão da família, do emprego, de tudo que ela tem, da casa, para ser encaminhada para outro lugar com outro nome, outro emprego, outra vida, sem conhecer ninguém, sem contato com ninguém, tá? Eu participei um pouco disso aqui, porque quando eu estava na Superintendência de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública, o programa estadual de proteção a testemunhas era na SDH, na Superintendência de Direitos Humanos. Então, eu acompanhei durante um tempo isso. Vejo alguns problemas no programa, mas não vem ao caso nesse momento, ok? F, modernização da política de execução penal. Quando ele fala em modernização da política de execução penal, ele fala em aumentar, de ampliar as penas restritivas de direito, tá? Diminuir aí a incidência, a quantidade de penas privativas de liberdade e aumentar, ampliar a possibilitação de penas restritivas de direito. Porque, afinal de contas, a gente sabe, né, é sabido, e muito mais aqui nos direitos humanos, né, aqui na PNDH 3, a gente sabe que a pena privativa de liberdade, hoje, ela sempre foi a última rácio, mas no Brasil ela não funciona, né? Lógico que ela mantém o encarceramento, mas o encarceramento ele serve muito mais como escola do crime do que como reabilitação, como reinserção social, né? Que são as garantias trazidas lá pelas regras mínimas de tratamento de pessoas presas da ONU, as regras de Mandela, que são trazidas pela Lei de Execução Penal, né? Que são aí as normas que vão orientar, né, a execução da pena. Então, de fato, o nosso sistema prisional, o nosso sistema de execução penal, é um sistema que não consegue atender ao que está descrito, ao que está previsto, aquilo que a gente necessita entregar quando se trata de preso, né? Então, o que o PNDH 3 vem falar para a gente? Olha, vamos modernizar a política de execução penal. Vamos tentar ampliar aí, de fato, as penas restritivas de direito, em contrassenso das privativas de liberdade, até que a gente possa transformar, de fato, o sistema penitenciário em algo que vá crescer, que vá ressocializar, que vai trazer aí, vai fazer tudo aquilo que é previsto nas normas que falam sobre pessoas presas. Ok? E, por último, promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, né? E agora a gente está falando de justiça e não de segurança pública, né? A gente está falando de judiciário. E essa promoção do sistema mais acessível, ágil e efetivo é tanto para conhecimento de direitos, como para garantia dos direitos, né?
Por isso mesmo que hoje existe o Projude, onde você joga lá o seu nome para consulta processual e você tem acesso, pelo menos, às tramitações de processos. É por isso mesmo que ampliou-se aí, né, as questões dos juizados especiais, apesar de eles ainda estarem engatinhando, porque, de fato, hoje os juizados especiais acabam tendo uma maior demora, né, do que a justiça comum, justamente pelo grande vulto de casos que são levados aos juizados especiais. Mas é aí uma orientação do PNDH3 que a gente promova sistemas de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Beleza? Esse eixo, cara, que fala sobre segurança pública, combate à criminalidade, acesso à justiça, eu preciso que vocês tenham na ponta da língua. Eu preciso que vocês tenham na ponta da língua, porque é isso que vai cair na sua prova. É isso que vai cair na sua prova. Porque se a sua prova é de carreiras policiais, o que eles vão falar para você do PNDH3 para além de segurança pública? Né? Então, é muito mais provável que 95% das questões sobre PNDH3 da sua prova sejam eixo 4. Beleza? Tranquilo? Mas ainda temos eixo 5 e eixo 6. Eixo 5 que vem falar para a gente sobre educação e cultura em direitos humanos. Não tenho o que falar de palavra-chave a não ser educação e cultura. Quando o eixo 5 vem falar de educação e cultura em direitos humanos, o que ele quer dizer? Olha, senhoras e senhores, nós precisamos, de uma forma ou de outra, fortalecer os direitos humanos dentro do nosso sistema educacional. Seja nas universidades, seja nas escolas primárias, sejam em locais que não são considerados aptos ou que não sejam considerados aí de forma contundente, né, formal de educação. Então, mesas redondas, palestras, né, qualquer encontro aí de estudantes devem levar para a prática, devem fortalecer essa cultura em direitos humanos. Tudo que for direitos humanos dentro da educação é válido segundo o PNDH3. Existe uma necessidade de formar pessoas em direitos humanos. E eu compreendo muito isso, gente, porque hoje, na real, nós, cidadãos comuns, entendemos direitos humanos como direito do bandido. E não é assim. Não é assim, ou não deveria ser. Só que a mídia, infelizmente, distorce as questões, as coisas, para nos colocar contrários aí àquilo que é direito, né? Então, na real, direitos humanos são para seres humanos. Né? Então, existe essa necessidade de formar, de educar, de trazer para a criança, para o adolescente, para o adulto, de uma forma contundente, o que é direitos humanos e a cultura dos direitos humanos. Certo? Quais são aí os eixos formadores, né? As formações aí desse eixo 5? Primeiro, efetivação das diretrizes e princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos para fortalecer a cultura de direitos humanos. O que é isso? Trazer para as diretrizes educacionais, lá na Secretaria de Educação, né? Lá no Ministério da Educação, lá no MEC, trazer lá para dentro, arraigar direitos humanos, arraigar essa cultura lá para a Política Nacional de Educação, para garantir, para fortalecer essa cultura de direitos humanos. B, fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Foi o que eu falei para vocês. C, reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. D, promoção da educação em direitos humanos no serviço público. E garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de cultura em direitos humanos. Beleza? Tudo bem? Então, sempre que a gente falar em cultura, em educação e direitos humanos, a gente está falando de eixo 5. É muito fácil de reconhecer também. Muito fácil de reconhecer. Gente, a gente acha que o PNDH3 é difícil, que é um bicho de 7 cabeças, que a gente nunca vai conseguir aprender PNDH3, que, meu Deus do céu, eu nem vou estudar isso, porque é uma perda de tempo. Cara, é muito fácil. É só você estudar direito.
É só você estudar do jeito que tem que ser estudado. Não fica dificultando a história, não, tá bom? Eu estou aqui justamente para desmistificar essa situação para você. PNDH3 é massa pra caralho. Fechou? Eixo 6, para a gente fechar o nosso estudo em PNDH3, do direito à memória e à verdade. Faltou a crase aqui. Do direito à memória e à verdade. Esse é o eixo da Dilma, né, gente? Esse foi o eixo que a Dilma inseriu em 2010 pra gente. E ele vem falar o que pra gente, gente? O que ele vem falar pra gente? Olha, palavra-chave, regime militar. Lembra da CPI do regime militar? CPI da memória e da verdade que a Dilma, né, abriu lá no Congresso Nacional? Foi justamente isso aqui, ó. Foi justamente para quê? Para resgatar toda a memória e todo aquilo que havia acontecido, que aconteceu durante o regime militar. Então, quando a gente fala de eixo 6, quando a gente fala do direito à memória e à verdade, a gente está falando especificamente de regime militar. A gente está querendo trazer à tona a verdade, né, a memória daqueles que sofreram durante o regime militar. Então, a gente sempre vai se lembrar do eixo 6 voltado ao regime militar. A CPI da memória e da verdade, ela queria trazer justamente esse resgate dos crimes cometidos durante o regime militar, mesmo que eles tenham sido anistiados. O crime cometido durante o regime militar, ele não tem mais condições de ser punido, porque ele foi anistiado. Mas, ainda assim, o que a Dilma dizia, né, à época? Olha, a gente precisa manter vivo na população a memória de tudo que aconteceu durante o regime militar. Beleza? E aí, quais são as ferramentas orientadoras? Primeiro, reconhecimento da memória e da verdade como direitos humanos, cidadania e dever do Estado. Preservação da memória histórica e construção pública da verdade. Modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. Então, sem dúvidas, de novo, né, a gente reconhece muito fácil o eixo 6. Tudo que tiver ligado à memória e ao regime militar vai ser direcionado ao eixo 6, ok? E aí, gente, foi difícil? Eu acho que não, hein? Facilitou bastante a vida de vocês, não facilitou? Gente, comigo aqui, por favor. Por favor, né? Gravem aí quais são os eixos, que eixo fala sobre o quê. Grave as palavras-chave dos eixos, que eu garanto a vocês que vai ser... você vai fechar a sua prova, você vai acertar todas as questões que falar sobre PNDH3, você nunca mais vai errar questões em concurso público que tratem de PNDH3. Beleza? Por quê? Porque você é aluno Carol Lacerda. Né? É isso. E agradecer muito, né, por vocês estarem aqui. Curte, comenta, compartilha, não sei nem se tem jeito de fazer isso, né? Mas mostra pro seu amiguinho lá essa aula, inscreve no canal, segue lá no Instagram, conversa comigo no direct, eu tenho a maior satisfação de responder a todos vocês e eu espero que vocês estejam aqui para uma próxima aula. Até mais.